Olá! Neste vídeo eu gostaria de falar sobre uma das disciplinas espirituais mais difíceis de serem executadas. Algumas delas são difíceis, como oração, né? É fácil a gente orar rapidinho e tal, mas se entregar ao sentimento, e a disciplina da oração é difícil, a meditação é difícil, mas nós falaremos hoje sobre a solitude. A solitude é bem difícil. Principalmente porque tudo no nosso mundo nos leva para o barulho. Tudo na nossa sociedade nos leva para estarmos sempre lotados, cheios de sons. Ninguém aguenta muito o silêncio. E a solitude vai na contramão disso tudo. Em português, quase não se fala de solitude. Tem um sinônimo que é solidão. Parece a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Elas são diferentes. Simplificando as coisas, solidão é a pessoa se sentir sozinha. E solitude é a pessoa estar sozinha. Então, solidão é relacionado a um sentimento. E solitude é relacionado a um estado. A pessoa faz uma opção por estar sozinha. Na solidão, a pessoa está cercada de pessoas e se sente sozinha. A solidão tem algumas características para a gente entender melhor um pouco as diferenças. A solidão, medo. O medo, a solidão, as pessoas têm medo de estarem sós. Né? E ela gera um medo, gera um sentimento de estar abandonado. A solidão é a fuga do silêncio e da quietude. A gente entra no carro, a gente liga o som. A gente chega em casa, a gente liga a televisão. A gente chega no ambiente e já começa a falar. Então a solidão, ela tem essa característica. As pessoas estão sempre fugindo da quietude e do silêncio. A solitude também tem algumas características, a gente vai falar rapidamente. Uma das características da solitude é uma alternativa à solidão. A solidão é um estado no qual a maioria das pessoas não deseja estar. A solitude é um estado no qual o penitente, a pessoa que deseja, ela procura a solitude. A solitude é um estado de mente e de coração. Na solitude você pode tanto ter a solitude interior quanto a solitude exterior. Na solitude interior do coração, a gente se desliga do mundo exterior. Através dessa disciplina você procura um silêncio interior. Mesmo que por fora esteja barulho, estejam conversando, esteja música, você procura o silêncio e a quietude interior. E a solitude exterior é quando você procura um local silencioso. Né? Você vai para uma igreja silenciosa, ou você vai para fazer uma contemplação numa paisagem. Você procura um lugar para estar em silêncio. Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, ele viveu em solitude. Tanto em solitude interior quanto em solitude exterior. Você não vê nem nos apócrifos, nem nos gnósticos, nos evangelhos gnósticos, nem nos evangelhos da Bíblia, os evangelhos canônicos, você não vê Jesus Cristo falar muito à toa. Ele fala geralmente, ele tem uma precisão no que diz. E você vê ele em lugares desertos. Né? Quando ele vai escolher a sua equipe, quando ele vai escolher os seus apóstolos, ele se afasta. Ele passa 40 dias jejuando, né? Passa 40 dias afastado. Longe de tudo, longe do barulho, ele procura o deserto, e lá vai orar e procurar entender melhor tudo que está acontecendo com ele. O silêncio, sem silêncio não há solitude. Não estou falando apenas de silêncio exterior, estou falando de silêncio interior. Quando a gente fecha os olhos, muitas vezes a gente começa a ouvir barulhos que não estão ali, porque a nossa mente está tão poluída com barulho, que a gente tem muita dificuldade de ouvir o silêncio. Né? Tem músicas muito bonitas que falam sobre o som do silêncio.
Outra coisa importante para a solitude é o controle. A pessoa tem que ser controlada, né? Não é quando você quer estar em solitude, qualquer ruído lhe atrapalha. Muitas vezes a pessoa que está em solitude fica irritada com os barulhos. Isso é falta de controle. A pessoa que exerce a solitude, ela tem que aprender a controlar os seus sentimentos, os seus instintos. É muito difícil a gente estar em silêncio e controlar a nossa própria necessidade de ouvir sons e controlar o nosso desejo de não ouvir os sons externos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, nos fala de outra coisa importante na solitude. Fala assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Difícil, né? Na cultura que nem a nossa, onde é muito barulhenta, a gente gosta de falar muito, falar alto, seguir Eclesiastes capítulo 5 é uma coisa que nós temos muita dificuldade. O sacrifício de tolo. O que é o sacrifício de tolo? O sacrifício de tolo é quando a gente faz uma opção por falar para demonstrar ou para justificar alguma coisa que nós somos ou que nós fazemos. Então, muitas vezes, nós estamos em solitude e a gente tem necessidade o tempo todo de falar que está em solitude, eu estou em silêncio, estou tirando. Isso é bobagem. Não se preocupa com os outros. Outra coisa é que deixa que Deus justifique você. Essa é uma disciplina que as pessoas sequer ouvem falar. Então, quando você estiver em solitude, sorria e mantenha a sua boca calada. Tá? Lembre-se que você não deve, a não ser talvez para alguém da sua família ou para alguém que necessite da sua ajuda imediata, você não deve explicações. A solitude é algo que você apresenta a Deus. Né? É entre você e o Senhor que está, nos diz o sábio, nos céus. Nós estamos na terra e o Senhor está nos céus. Então sejam poucas as nossas palavras. Ainda falando sobre solitude, Richard Foster, o autor de Celebração da Disciplina, nos apresenta a noite escura da alma. A noite escura da alma era algo que São João da Cruz, um contemporâneo de João Evangelista, nos apresenta. A noite escura da alma. O que vem a ser a noite escura da alma? A noite escura da alma é quando você faz uma opção dentro da solitude por controlar os seus sentimentos. Na verdade, você faz uma opção por se esvaziar dos sentimentos. É até um pouco budista isso, né? O nirvana, você encontra o nirvana se esvaziando do sentir. A noite escura da alma, ela é um passo adiantado, um processo adiantado para quem faz solitude. E por que essa necessidade de se afastar dos sentimentos e dos pensamentos e da imaginação? A gente vai explicar pelo seguinte. Os sentimentos nos foram dados por Deus. Nós sentimos porque o Senhor é cheio de sentimentos. Deus é cheio de sentimentos. Mas os sentimentos, eles não são a profundidade com Deus. Os sentimentos são uma porta para a profundidade com Deus. Deus usa os sentimentos, Deus nos deu os sentimentos para nós entrarmos, abrirmos essa porta e continuarmos nos aprofundando no relacionamento. Mas sabe o que a gente faz? A gente sente e fica no sentir. Essa questão de sentir, por exemplo, a gente vê muitas igrejas onde há êxtase, né? A pessoa fica eufórica. É errado? De forma nenhuma. Não é errado. O errado é você ficar vivendo aquele momento do sentimento. Isso é infantil. A noite escura da alma nos afasta desse momento infantil, dessa criancice espiritual.
nós sentimos, então nós optamos agora por aprofundar o nosso sentimento com Deus, o nosso relacionamento, aliás, com Deus. Então nós usamos o sentimento para entrar em contato e dali para frente a gente procura esvaziar os sentimentos, porque o sentimento, ele embota, ele camufla a verdadeira intimidade com Deus, porque a gente fica numa euforia muito grande. Você já conversou com alguém eufórico? Você quase não entende nem o que a pessoa fala e nem a pessoa entende o que você fala. A pessoa fica no estado de euforia e não tem nem mesmo um pouco de raciocínio. A noite escura da alma nos afasta disso. E por que da imaginação? A imaginação ela é muito boa em outras disciplinas, por exemplo, na meditação cristã, por exemplo, na contemplação, mas na solitude ela é prejudicial. Porque quando a gente está em solitude, a gente se afasta da imaginação, para não imaginar, mas para ver de fato. A solitude nos ajuda a enxergar de fato, com crueza e com severidade de detalhes, a realidade no mundo no qual nós estamos e a realidade para a qual nós desejamos acordar. São João da Cruz nos diz o seguinte: a escuridão da alma mencionada aqui põe os apetites sensoriais e espirituais a dormir, adormece-os e os priva da capacidade de encontrar prazer em qualquer coisa. Castra a imaginação e impede-a de fazer qualquer bom trabalho discursivo. Ela faz cessar a memória, faz o intelecto tornar-se obscuro e incapaz de entender qualquer coisa, e daí levar a vontade também a tornar-se árida e construtiva, e todas as faculdades vazias e inúteis. E acima de tudo isto, paira uma densa e cansativa nuvem que aflige a alma e a conserva afastada de Deus. Estranho demais, né? O que ele está dizendo aqui? Para nós nos sentirmos dentro da solitude, conectados com Deus, nós devemos entender que estamos afastados dele. Vou repetir. Dentro da disciplina da solitude, para nós nos achegarmos perto de Deus, nós devemos perceber que estamos afastados dele. Isso é muito comum quando a pessoa começa a se santificar. A pessoa chama Deus de pai, paizinho, papai, acha que tem toda a intimidade do mundo com Deus. Quando ela percebe, quando ela começa a ter mais intimidade com Deus, a se santificar mais, ela vai perceber o quanto ela está longe. A noite da alma, ela faz esse trabalho. Ela faz esse trabalho na nossa alma. É por isso que São João da Cruz chama de noite da alma. Como é que a gente deve se comportar na noite da alma? Primeiro, não dar ouvidos à opinião dos amigos. Todo mundo tem algo a falar. As pessoas não meditam, as pessoas não oram, as pessoas não entram em solitude, mas todo mundo tem alguma coisa para dizer sobre tudo isso. Então não escute. Lembre-se que você é um penitente, você é um discípulo que está se permitindo ser treinado e discipulado pelo Mestre. Então não ligue para a opinião dos outros, tá bom? 2. Não tentar se justificar ou contar do seu estado aparentemente aborrecido. A gente já falou sobre isso. Não fica tentando explicar para as pessoas o que você está fazendo e nem mesmo por que você está tão impaciente às vezes. Deixa que Deus justifique você. 3. Se puder, retire-se para um lugar deserto a sós. Se for possível, procure um local solitário, sozinho, onde você esteja sozinho para entrar em solitude, né? Há muitos bons lugares, parques, mas muito cuidado com os parques onde você anda e o horário, né? Igrejas, na sua própria casa você pode escolher um cantinho para isso. 4. Mantenha no coração silêncio interior e haja silêncio até que a obra da solitude se complete. Então você mantém o coração em silêncio e você mantém a mente em silêncio até que você perceba que entrou em solitude. Até que o que a solitude vai fazer por você naquele momento seja feito. E 5.
Continue marchando, não pare de caminhar na sua vida profissional, estudantil, matrimonial. Você não vai se isolar nisso. A solitude se distingue de outras disciplinas espirituais, de outras tradições religiosas, né? Você não vai, como Buda fez, largar filhos e esposa para entrar para dedicar-se à espiritualidade. Você não vai fazer isso. Você vai continuar sendo um bom marido, um bom pai, vai continuar sendo um bom profissional, mas vai procurar cada vez mais se aprofundar na solitude. Então a gente agora vai aprender rapidamente, né? Esse é um vídeo muito rápido, tá? Apenas para a gente começar a entender o que é a solitude, alguns passos na busca da solitude. Primeiro, buscar as pequenas solitudes. Isso é de um prazer muito grande, né? No trânsito, numa xícara de café, numa oração matinal, pequenos momentos onde você pode estar em silêncio. Sabe? Você e o Senhor em silêncio. Pequenas solitudes. Nada de ficar nesse momento 5 horas, 2 dias. Não. Pequenos instantes, pequenas solitudes. 2. Criar um lugar tranquilo para silêncio e solitude. Se for possível, na sua casa, escolha um local, um cantinho, onde você possa se refugiar. Avisa para os outros, para os seus filhos, se é que você tem filhos, e se seus filhos não são tão pequenos que nem o meu, não dá para avisar para o meu filho que eu estou em solitude. Mas, se é possível, avise para sua esposa, para as pessoas que lhe cercam, que você vai entrar em solitude e vai entrar em silêncio, tá bom? 3. A contemplação ajuda muito. Lugares fora de casa, um parque, um local onde você pode ficar silêncio e juntar a disciplina da contemplação à solitude, juntar a disciplina da oração à solitude, juntar a disciplina da meditação à solitude. Essas coisas juntas, elas interagem umas com as outras e catalisam a vivência espiritual. São de uma bênção muito grande para a gente. 4. Discipline-se para falar pouco e dizer muito. Isso é possível, né? Eu sou uma pessoa muito extrovertida, falo bastante e me considero uma pessoa comunicativa. Mas há momentos em que nós devemos falar pouco. Se treine para falar pouco. Quando você estiver diante de um problema, ou tiver as pessoas discutindo, antes de você falar, medite, pense um pouco. Né? Antes de já chegar com a solução pronta de todos os assuntos, desde política até futebol, reflita um pouco em silêncio. 5. Tente viver um dia inteiro sem proferir uma única palavra. Isso já é um estado mais avançado, né? Quando você puder, no momento que você puder, tira um dia inteirinho. Avisa para os seus amigos, para sua esposa, para as pessoas que lhe cercam. Esse dia é um dia de solitude. E você vai passar o dia inteiro sem falar. Claro que você não vai ficar vendo televisão, não vai ficar ouvindo rádio, não vai ouvir música. Você vai ficar em silêncio, exterior e interior. É um treinamento muito legal. Talvez você não consiga no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, aliás, na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, mas continue treinando, continue exercitando, né? Lembre-se que o discipulado é um caminho, né? É um caminho, o discipulado é o caminho do discípulo. E esse caminho é percorrido através das disciplinas espirituais, tá bom? 6. Retire-se pelo menos 2 vezes por semestre, por umas 4 horas, para reorientar as suas prioridades. Isso é importantíssimo para a gente. A gente está num mundo onde está todo mundo falando tudo o tempo todo. Todo mundo está enchendo a gente de barulho. A gente precisa ficar em silêncio. Existe uma doença moderna chamada acumulatismo, né? É uma doença de pessoas que juntam de tudo em suas casas. Todo tipo de lixo. Já vi alguns documentários sobre isso na televisão. É assustador. Em 1943, se eu não me engano, 2 irmãos foram encontrados mortos em uma casa na cidade de Nova York. Eles desapareceram finalmente, a polícia entrou lá dentro para saber o que estava acontecendo. Os 2 estavam mortos e havia
pilhas e pilhas de caixas, gatos mortos, todo tipo de lixo estava ali dentro. Hoje em dia as pessoas colecionam coisas quebradas, não conseguem, no vídeo que eu vi, no documentário que eu vi, as pessoas não conseguiam nem entrar em casa, de tanta porcaria, um fedor insuportável, lixo, fezes, tudo espalhado. Isso é uma casa, a pessoa mora dentro dela. Isso acontece também dentro da gente, sabe? A gente vai acumulando lixo, 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 música que é só lixo. O Brasil, que já foi conhecido por fazer músicas boas, bonitas, está cada vez entrando em músicas mais feias, mais bestas, com letras mais deprimentes, não deprimentes de serem depressivas, mas deprimentes de pobres, de paupérrimas mesmo. A gente tem conversas desagradáveis, a gente tem mágoas, tem rancores, tem desejos de vingança, tudo isso é lixo. Isso polui a alma da gente. Quando você se afasta por umas 4 horas para reorganizar as suas prioridades, você vai esvaziando tudo isso de você, tirando esse lixo todo. Esse lixo todo está fazendo barulho dentro da gente, está caindo o tempo todo, ele está o tempo todo deixando a gente com falta de sintonia com Deus, com o nosso próximo, com as pessoas que nós amamos. Quando nós aprendemos a nos livrar do lixo interior, então a solitude começa a fazer efeito. E ela tem grande coisa, ela tem um grande trabalho para fazer dentro de mim, dentro da sua vida espiritual, tá bom? Estimulo você a procurar mais informações. Talvez eu faça um outro vídeo sobre a solitude, mais aprofundando um pouco mais. Mas exerça a sua disciplina espiritual, não desista. Solitude é muito importante para a gente, tá bom? Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço, Deus nos abençoe e a gente se vê pelo caminho. Até logo.